Bom dia a todos. Nesta hora nós gostaríamos de saudar todos os nossos ouvintes, amigos da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Para nós é motivo de alegria nós estamos aqui na nossa casa e temos aí o privilégio de estarmos falando da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Amém. Contando aqui, gravando os nossos vídeos para quem quiser acessar, saber que existe um Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Amém? Nós estamos felizes, alegres com esse Deus, no qual nós exaltamos, no qual nós rendemos, repito, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Ontem eu estava assistindo o debate, quando eu cheguei da igreja, vou fazer um comentário bem rapidinho, e a gente achou muita graça do debate, foi até um certo ponto engraçado, né? Porque um acusando o outro, logo no início, um falando, enfim, nós não sabemos se aquilo foi só teatro, etc., mas o certo é que o Braga acusando o Melo, um apontando defeito na administração do outro. Não é exatamente o debate que a gente gostaria de ter visto, né? A gente gostaria de ter visto um debate de proposta, disso e daquilo, né? Mas foi até engraçado. Eu, na minha opinião, creio que o José Melo foi o melhor nesse debate, né? Foi o melhor. Ele respondeu as perguntas do Braga, assim, para mim, ele deu um show de bola. Ele deu um show de bola, parabéns para ele. Na minha opinião, o professor José Melo é um homem preparado para governar o estado do Amazonas. É um homem apto, capacitado, em primeiro lugar por Deus, depois pelos estudos, pela experiência. E eu tenho certeza que ele vai fazer um ótimo governo. Continuar, amém? Respondeu na íntegra todas as perguntas do Braga e o Braga demonstrou muita irritação, muito desequilíbrio, porque ele sabe que ele pode perder as eleições para o José Melo, que foi um servo dele, né? Foi um servo dele. Foi um funcionário, aprendeu tudo com ele trabalhou 32 anos, enfim. Então, eu gostei demais do debate, que pena que durou pouco, acho que só foi meia hora de debate. Mas deu para nós tirarmos todas as nossas dúvidas e termos certeza que o professor José Melo está capacitado para governar, está preparado, pronto, quentinho, né? Saiu do forno para governar o estado do Amazonas e fazer um governo muito bom. Amém? Nós desejamos sucesso para ele, para a sua gestão. E nós estaremos meditando na Palavra de Deus, que se encontra em Daniel. Estaremos fazendo um comentário da Palavra de Deus sobre o decreto, o sonho do rei e a interpretação de Daniel. Amém? Estaremos fazendo esse comentário sobre essa passagem bíblica que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 2, que diz assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. O sonho que Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia. Amém? O sonho que esse homem teve, a Bíblia diz que o espírito dele ficou o quê? Perturbado. E passou-lhe o sono. Ele teve aquele sonho lá no aposento dele, lá na cama dele. O espírito dele ficou perturbado por causa daquele sonho e o sonho tinha passado dele. Então, ele como rei, antigamente, o procedimento era desta maneira.
ele mandou chamar todos os magos que ele tinha, ele mandou chamar todos os astrólogos que ele tinha ali no palácio, todos os encantadores, todos os caldeus, para quê? Para que declarasse a ele, ao rei, qual tinha sido o sonho dele. Ele não sabia. Ele não sabia. Ele queria que eles revelassem para ele, declarassem. E eles vieram e se apresentaram diante dele. E o rei disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. O espírito dele queria porque queria saber o sonho que ele teve, né? Queria porque queria. Por isso ele mandou chamar todos aqueles astrólogos, os magos, os cantadores, os caldeus. Para quê? Para que declarasse, né? E os caldeus disseram ao rei em Síriaco: ó rei, vive eternamente, diz o sonho, diz a teus servos e daremos a interpretação. Aí o rei respondeu e disse aos caldeus: o que me tem escapado. Se me não fizeste saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçado, e as vossas casas serão feitas um montouro. Veja, que ele queria a interpretação do sonho. E se eles não dessem a interpretação para ele, ele foi bem categórico, ele foi bem claro em dizer que se eles não dessem a interpretação do sonho dele, né, como é que ele ia dizer o sonho dele para os magos, os encantadores, os feiticeiros, etc., se ele não lembrava do sonho? Ele não lembrava. Ele queria que ele falasse para que eles dessem a interpretação. Mas ele não sabia. Ele queria que os encantadores, os magos, falassem o sonho e dessem a interpretação. Que ele não sabia, ele não lembrava. Ele só lembrava que aquele sonho que ele teve, o espírito dele ficou perturbado com aquele sonho, que é vindo da parte de Deus. Então o que acontece? O rei respondeu e disse aos caldeus: o que me foi tem escapado. Escapou dele, ele não pegou. Ele não pegou aquele sonho. O que me foi escapado, tem escapado. Se me não fizesse saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçado. Mas os caldeus, os encantadores, estavam na mão dele, e não poderia escapar dele. Ele poderia fazer o que ele bem entendesse com aqueles servos que estavam ali. Amém? Serei despedaçado e as vossas casas serão feitas um montouro. Mas, se vós me declaraste o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas de grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Dizia dois caminhos para eles. Se eles não dessem a interpretação do sonho para eles, eles seriam despedaçados, eles e as casas deles. Porém, se eles dessem a interpretação, se eles fizesse ao rei, desse ao rei todo o enigma, todo o mistério que estava ali envolvido nesse episódio, nesse acontecimento, eles seriam o que pelo rei? Eles receberiam do rei presente, eles receberiam do rei dádivas, eles receberiam do rei grande honra, mas só se eles declarassem ao rei o sonho e a sua interpretação. Então, o que eles fizeram, os caldeus? Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho aos seus servos e daremos a sua interpretação. E respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vejo que o que eu sonhei me tem escapado. O que ele tinha sonhado, ele tinha escapado dele. Ele não tinha capturado. Ele deixou escapar. E ele via isso. Ele percebia isso nos caldeus. Porque ele era o rei, era um homem inteligente. Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vejo que o que eu sonhei me tem escapado.
Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparaste palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me um sonho para que eu entenda, que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, Senhor, o dominador, que queira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo caldeu. Não existia ninguém que queria saber. Eles falaram: porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então eles responderam para o rei que o rei queria deles era uma coisa difícil, era uma coisa que eles não podiam fazer, né? Porque veja, o rei, ele teve um sonho, o espírito dele ficou perturbado e o sonho que ele teve escapou dele, ele não sabia. Ele chamou os magos, chamou os encantadores, ele chamou os astrólogos, tudo que a Bíblia reprova, ele tinha ali à disposição dele. Ele consultava os magos, ele consultava os astrólogos, ele consultava os caldeus, os sábios da Babilônia. Tudo isso são as ciências ocultas que a Bíblia fala, que Faraó também fazia. Faraó tinha também os seus sábios, consultava a astrologia, consultava aí os magos, etc, etc. E tudo isso a Bíblia reprova. Porque nós devemos consultar o Criador dos céus e da terra. Ciências ocultas, o ocultismo, a Bíblia reprova, a Bíblia condena, a Bíblia diz que isso é pecado. Não podemos consultar o mundo dos mortos. Então eles foram bem claros aqui no versículo 10, eles disseram: os caldeus responderam na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. Não há ninguém. Eles mentiram, porque existia Daniel ali. Eles não sabiam, talvez. Até então eles não sabiam que existia assim no palácio do rei Nabucodonosor 3 homens, Sadraque, Mesaque, Abednego, aliás, 4 homens, e Daniel, cujo coração era segundo o coração de Deus. E eles tinham dons espirituais. Eles eram sábios, eles tinham comunhão com Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles tinham o Espírito de Deus dentro deles. E se Deus quisesse, poderia revelar para eles, como hoje nós também temos. Se Deus quiser revelar alguma coisa para o crente que tem o Espírito Santo, Deus revela. Mediante o quê? Mediante a oração, mediante a súplica, mediante os rogos, mediante a perseverança, Deus revela. E Deus já revelou para nós, através da sua palavra, as coisas que vão acontecer no mundo, que já estão acontecendo. Amém? E eles não sabiam, e eles disseram que não haveria ninguém, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. Outra mentira, porque existia assim Daniel. Até provo, porque na frente nós vamos ver que Daniel, repito, Daniel estava no mesmo barco que eles. Daniel estava no mesmo navio, na mesma situação, mas como Daniel conhecia o Deus Todo-Poderoso, Daniel, servo de Deus, conhecia o Deus vivo, conhecia as alianças, ele lia a Bíblia, ele lia os escritos, ele lia os manuscritos, ele lia ali o papiro, tudo que os profetas deixaram antes dele, a história de Samuel, a história do rei Davi, a história de Salomão, porque Daniel é muito depois deles. Daniel veio muito depois deles. Daniel sabia que existia um Deus. E Daniel sabia que ele servia a este Deus.
Daniel sabia. Amém. Que requeira coisa semelhante de algum mago, o astrólogo caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não. Isso aqui eles falaram a verdade. Porque, veja, quem revelou o sonho a Daniel foi o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. A morada dele não é com os homens, ele mora onde? No mais alto sublime trono da glória. Ele mora na Nova Jerusalém Celestial, no mais alto sublime. Mas o Espírito dele está aqui na terra. O Espírito de Deus está aqui na terra. Porque Jesus disse que iria para o céu, iria para essa morada, iria para esse paraíso, mas não nos deixaria órfãos, deixaria o Espírito Santo para estar conosco todos os dias até a consumação do século. Então, o crente, o Filho de Deus, que crê em Jesus, que tem os mandamentos de Jesus, a palavra de Jesus, e guarda a palavra de Jesus no seu coração, esse crente, esse cristão, ele tem o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Espírito da promessa. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então o rei muito se irou, ele ficou enfurecido e ordenou que matasse todos os sábios de Babilônia. Veja, ele se irou. Ele ficou enfurecido. Os caldeus disseram que o que ele queria não tinha ninguém na terra que poderia revelar. Não tinha ninguém na terra que poderia falar para ele o que ele queria, né? Declarar a palavra a ele. E ele se irou. Ele se enfureceu. E diante dessa fúria, dessa ira, ele ordenou que matasse todos os sábios de Babilônia. E o decreto, saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Veja, que Daniel não estava nem no meio desses caldeus, no meio desses astrógolos, não. Mas Daniel era um sábio, Daniel era o príncipe de Jesus, de Deus, dos judeus, estava lá no palácio do rei, junto com Sadraque e Mesaque, que foram pegos cativos, foram levados cativos lá de Jerusalém, devido à rebeldia do povo, à desobediência do povo de Deus. Então Daniel falou avisadamente e prudentemente a Aroque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Aroque, encarregado do rei, por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Era pressa. Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel até então não sabia de nada. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo. Daniel foi lá diante da fúria do rei, diante da ira do rei. E Daniel entrou lá no palácio dele e Daniel pediu para o rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Amém? Então, Daniel se humilhou diante do rei. Daniel disse, eu não tenho a interpretação realmente que tu queres, mas me dá um tempo, me dá esse tempo que eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e ele vai me dar a interpretação. O Deus verdadeiro, o Deus que não mente, o Deus que fala a verdade, o Deus Criador dos céus e da terra. Só Ele que poderia dar a interpretação, e mais ninguém. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, nas coisas difíceis da nossa vida. Veja que era uma interpretação difícil que o rei queria. E a mesma coisa acontece com a gente hoje. Existem casos na nossa vida que só Deus pode dar interpretação para nós. Através de sonhos ou situações ou direção da nossa vida, ou uma decisão, etc, etc. Nós devemos buscar ao Senhor em oração, devemos buscar a Deus, pedir um tempo, uma determinada pessoa que é
quer uma resposta, quer uma resposta. Mas no caso aqui do rei, do Daniel, ele já tinha decretado a morte de todos os sábios. Ele se enfureceu. Os sábios já tinham falado para ele que a resposta que ele queria era difícil. Não podia dar aquela resposta, não podia dar aquela declaração para ele. E ele se enfureceu, ele já tinha mandado Arioque matar todo mundo. Então não tinha mais para onde correr. Para quê? Para que se manifestasse aqui a glória de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus no meio do palácio da Babilônia. E também Deus queria conversar com o rei. Deus usou Daniel, Daniel era o vaso de Deus para quê? Para mostrar ao rei Nabucodonosor o seu poder, a sua glória, a sua majestade, para que o nome dele seja glorificado, como foi glorificado em toda a história bíblica, em toda a história desse relato aqui, foi glorificado o nome de quem? Do Deus verdadeiro, do Deus da Bíblia Sagrada, amém? Cuja presença nós, os mortais da terra, nos encontramos, amém?